existem momentos em que Deus ele começa a guiar e controlar a sua vida, que você passa a não entender mais nada. Você não sabe mais por que você agiu de tal maneira, você não sabe, realmente, você não entende coisas que acontecem, né, agora, mas o que você não entende agora, você vai entender em algum momento. O que você não entende agora, você vai entender depois. Então, de fato, quando Deus começa a guiar, controlar a nossa vida, tem situações que para nós é inexplicável, não é verdade? Por que você agiu de determinada maneira? Por que você agiu assim? Por que isso aconteceu? Então são momentos de muitas perguntas. Mas o que está acontecendo? Deus passou a controlar a sua vida. Deus tomou o controle da sua mão. E quando Deus toma o controle, você não está entendendo mais nada. Mas você deve confiar que Ele tem um plano melhor do que o seu plano. Ele tem um plano melhor do que o meu próprio plano. E Ele vai fazer uma coisa especial sobre isso. Aqui em Ezequiel 37, na verdade Ezequiel 47, versículo 5, diz assim: mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas... Era um rio que eu não podia atravessar andando, porque as águas já tinham crescido, as águas já eram muito profundas. No versículo anterior, versículo 3 diz que pegou um cordel de medir, o homem pegou um cordel de medir, mediu 500 metros, me fez passar pela água que dava nos tornozelos. Quando nós temos uma experiência com Deus, onde as águas estão nos tornozelos, significa que nós ainda temos muito controle. Quando as águas estão também nos joelhos, Deus começou a ter algum controle da nossa história, mas nós ainda temos algum controle também. Quando Deus então nos leva para uma outra experiência, as águas estão na cintura, então Ele levou para um lugar mais profundo. O Espírito Santo está controlando a minha vida, Deus está controlando a minha vida, Deus está controlando os meus pensamentos, Deus está controlando muita coisa na minha vida, mas eu ainda tenho algum controle. As águas estão agora na cintura. Mas quando vai para um rio, vai para águas mais profundas no Espírito de Deus, e já é um rio que não pode atravessar, é porque as águas já cresceram, são águas profundas, então que não pode atravessar de outra forma a não ser nadando. Um rio pelo qual não podia passar andando. Aqui, Ezequiel 47 está nos ensinando algo muito especial, que quando nós vamos para águas profundas no Espírito de Deus, você começa a separar a sua vida para a vontade de Deus. Tem coisas que você não vai mais entender por algum momento, mas o que você não entende agora, você vai entender depois. Deus sabe que a nossa alma ela tem necessidade de dar significado para tudo. E então, quando você não tem um significado que Deus tem te dado, confia no Senhor. Porque às vezes a gente quer dar um significado que não é o significado correto, que não é o que Deus tem revelado, o que Deus tem falado, não é o significado correto. Por quê? Porque não é a hora de você entender. E quando não é hora da gente entender, a nossa alma quer gritar. Mas chega um momento, acredite, vai chegar um momento que você vai entender os porquês. Para algumas perguntas que você ainda não tem resposta, Deus vai te dar a resposta. Aqui em Isaías 43, versículo 13, também diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Então, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode parar. Romanos capítulo 8,
versículo 31 também diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a palavra para você hoje? Situações que você não entende. Você não entende por que você agiu de determinada maneira. Ou você não entende por que isso foi acontecer. Não é verdade? Mas se você confiar no Senhor, se você tiver um pouco de paciência aí, né? Algum momento você vai descobrir, Deus vai permitir você saber os significados. Mas mesmo se você não entende agora, ou se você não entender, Deus está te convidando para confiar nele. No versículo 28 de Romanos 8 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então existe um decreto do céu. O que significa isso? Existe uma escrita de Deus sobre a sua vida, existe uma vontade de Deus estabelecida para você. E essa vontade de Deus, quando você entra diante do Senhor, fala: Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E você passa a viver uma vida consagrada, priorizando sempre, em primeiro lugar, a vontade de Deus, não a sua vontade. Você entrega a sua vida, existe uma entrega no altar de Deus. Você fala: Deus, a partir de hoje, seja feita a sua vontade, não a minha. Acontecem coisas que você, sabe, foge do seu controle. E eu vou repetir, quando as coisas fogem do seu controle, você não está entendendo mais nada. Tem gente aqui que está assim nessa oração. Você está falando: Deus, eu não estou entendendo mais nada. Mas Deus está falando: ó, o tempo aí que você menos entende é o tempo que eu trago uma aceleração. O tempo aí que você menos entende é o tempo que eu mais trabalho. O tempo aí que você menos entende é o tempo em que eu mais estou trabalhando em você, estou fortalecendo você para algo grande, algo extraordinário que eu tenho na sua vida. Você pode dizer amém? Alegra tu, ó, alegra-te no Senhor. Alegra, a sua alegria tem que estar onde? No Senhor. O apóstolo Paulo falou: alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. Na cultura deles, para um judeu falar alegre e repetir, eles não costumam ser redundantes, né? Quando ele repete: alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se, é que eles estão querendo enfatizar uma coisa muito importante. A sua alegria não deve estar no que se vê em primeiro lugar. Sua alegria deve estar no Senhor. E porque a sua alegria está no Senhor, Ele vai se responsabilizar de trazer a alegria em coisas que se vê também. Mas isso é uma consequência de você estar onde? Com os seus olhos, com a sua alegria focada na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha o que diz aqui versículo 29 de Romanos capítulo 8. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui primeiro, ele nos predestinou, ele nos conheceu antes de todas as coisas, ele também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Tem situações que a gente não entende que Deus está trabalhando no nosso homem interior. Deus está trabalhando em quem nós somos. Deus está trabalhando no nosso caráter espiritual, na nossa identidade espiritual. Ele está nos tornando mais parecidos com Jesus por meio daquilo que nós sofremos. Lá em Hebreus fala que Jesus também passou sobre isso. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Não é verdade? Então, algum sofrimento, alguma situação que nós não entendemos, alguma aflição, nós estamos sendo aperfeiçoados conformes à sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ao mesmo tempo, é nosso Pai e nosso irmão, não é verdade? E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou.
quando Deus nos dá a graça de entrar no nível do favor. O favor de Deus é onde coisas extraordinárias acontecem. Quando Deus nos dá a graça de entrar nessa dimensão do favor, essa é a dimensão da glória de Deus. Tem a dimensão da fé, onde eu ainda tenho algum controle, mas eu mantenho a fé e vou para a dimensão da unção. A dimensão da unção é onde eu estou trabalhando em parceria com o Espírito Santo. Eu tenho ainda algum controle, mas Deus está operando de uma maneira poderosa. Nós estamos em uma parceria com Ele. Agora, quando nós entramos na dimensão da glória de Deus, o Espírito Santo começa a nos guiar. Ele começa a guiar todo o nosso ser. Ele começa cada vez mais controlar o nosso ser. E tem momentos que a gente, na hora que fazemos coisas ou vivemos coisas que a gente não entende. Eu vou dar uma palavra aqui para alguém. Até coisa aí que você acha que errou, até coisa aí que você acha que falhou, na verdade estão contribuindo com o decreto de Deus na sua vida, com o propósito que de antemão Ele estabeleceu para você, para um povo, para um lugar, para um ambiente. Você pode dizer, glória a Deus. Você pode dizer, Senhor, eu confio em Ti. Até coisas que aparentemente são ruins estão contribuindo com o propósito de Deus na sua vida. Versículo 30 diz, e aos que predestinou também, chamou, justificou e glorificou. Ele te chamou, Ele te justificou e Ele te glorificou. Às vezes a gente acha que nós escolhemos o Senhor, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Tantas pessoas acham que assim, não, agora eu sou bom. Sou bom por quê? Porque eu estou agora fazendo tudo, eu estou fazendo tudo direitinho, né? Ok, mas na verdade a nossa justiça ela não está baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez por nós. E porque Jesus fez por nós, Ele liberou o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é que nos impulsiona a cada dia fazermos boas obras, andar de uma maneira diferente, de uma maneira que agrada a Deus. Então, a nossa justiça é como trapos de imundícia diante do Senhor. Então, a gente só pode realmente andar de uma maneira que agrada a Deus se for na dependência de Deus, porque Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos guiar. Se existe algo bom em nós, é porque a graça de Deus tem nos alcançado. Se existe algo bom, algum louvor, alguma coisa especial, o apóstolo Paulo falou para pensar nas coisas que são boas, perfeitas e agradáveis, na verdade. Tudo que é de bom é porque Deus tem nos ajudado. Então não baseie a sua vida na sua própria força, na tua própria justiça, mas fala, Senhor, o Senhor naquela cruz pagou o preço de todo o pecado, e o Senhor prometeu liberar a sua glória, a tua capacitação, me capacitar a andar de uma maneira que te agrada. Então eu confio totalmente no Senhor, no seu amor por mim, porque Deus age para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é que vai te fortalecer, Deus é que vai te guiar, Deus é quem vai fazer. É o braço do grande que vai agir em seu favor. Você pode dizer amém? Não tem como eu vou falar. Não tem como você viver na dimensão do favor de Deus sem perder o controle. Você está ouvindo? Nós queremos viver a dimensão do favor, mas a gente quer entender tudo e dar significado para tudo. Deus vai te permitir entender? Algumas coisas provavelmente vai, a maioria das coisas Deus permite a gente entender em algum momento. Mas se você tiver, a nossa alma tem tanta necessidade de entender, mas a gente tem que colocar as coisas que a gente não entende diante do Senhor, porque Ele está trabalhando. Ele vai fazer algo especial, Ele vai agir, Ele sabe o que está fazendo. Aquele louvor, Deus conhece sua estrutura, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe.
Ele sabe a forma de agir para te abençoar. Ele sabe a forma de agir para operar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira soberana. A dimensão da glória de Deus é a soberania de Deus. É a perfeita vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida. E aí você perde o controle e não entende mais. Pois é, Deus está agindo dessa forma. É dessa maneira. Né? Já viu, né? É dessa maneira. É dessa maneira. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem para inimigo, não tem para nada. Ninguém pode ser contra você, por quê? Porque Deus é por você. Deus é por nós. Nosso inimigo espiritual perdeu e Deus tem o controle de todas as coisas sobre a sua vida porque você entregou o controle para Ele. E agora o Espírito de Deus vai te guiar a tomar as decisões certas, a tomar o caminho certo. Então não deixa aí uma situação que você não entende te trazer uma sensação de desamparo na sua alma, ou te levar a tomar uma decisão que não agrada a Deus, ou abrir mão do plano de Deus para você. Não abra mão do plano de Deus. Deus está falando aqui com alguém. Tem alguém aqui que por causa da dificuldade, fala assim, eu sei que essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não importa tanto assim não. Tem um ensino por aí dizendo isso, que a vontade de Deus não importa não, porque Deus deu um poder para o homem. E é verdade. Os céus são os céus de Deus e a terra Ele deu para o Filho dos Homens. Ok, isso é bíblico, né? Uma hora eu vou até ensinar sobre isso, mas você abre mão da vontade perfeita de Deus para viver a permissiva de Deus? A permissiva pode ser até boa, mas a verdade é a vontade perfeita de Deus, na verdade, é que é boa, perfeita e agradável. A permissiva ainda tem misericórdia de Deus, ainda tem alguma manifestação de bondade de Deus, mas por causa da dificuldade, você vai abrir mão da vontade perfeita de Deus para você? Eu não acredito que você quer fazer isso. Você está ouvindo? Porque se você tem uma entrega, tem alguém aqui que estava, Deus está falando, não perca, você não vai perder a minha vontade perfeita para a sua vida. Na onde? Na região, nos seus relacionamentos. Porque relacionamento está intimamente ligado com o propósito de Deus. Os seus relacionamentos, pode ser também relacionamento de namoro ou casamento, e também relacionamento com pessoas chaves, pessoas pontuais que Deus preparou para caminhar com você. Então, não abra mão da vontade. Eu ouço o Senhor dizendo, eu vou falar. Tem vezes aqui que eu só quero dar palavra, não quero falar que é Deus que está falando, né? Mas eu vou falar para enfatizar aí para alguém. Eu ouço o Senhor dizendo que não abra mão do propósito que Ele tem com você, porque você enxergou a dificuldade. Olha aí. Vai chegar um momento, em uma situação específica aqui para alguém, que o que era difícil vai ficar fácil. Por quê? Porque tem uma dimensão de favor sendo liberada aqui sobre a sua vida. Tem um tempo de favor na sua vida. E o inimigo já viu, ele já desconfiou. Na verdade, ele já desconfiou. E ele quer fazer o quê? Ele quer que você não enxergue. Você fala, não, é muito difícil deixar isso aí quieto. Para quê? Para que você não viva algo extraordinário que Deus tem estabelecido e você faz parte disso. Você pode dizer amém? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interrogação, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os olhos espirituais agora de cada um que está aqui. Quando o Senhor começa a controlar nossa vida, às vezes nós não entendemos porque nós agimos de determinada maneira.
porque as coisas aconteceram de uma maneira que nós perdemos o controle. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor está no controle de toda a história. E um momento ruim, uma falha, não pode nos definir ou atrapalhar o plano do Senhor na nossa vida. Não pode atrapalhar a nossa identidade de filho de Deus e também não pode atrapalhar o propósito do Senhor na nossa vida. Pai, nós nos rendemos à sua vontade. E assim como lá na visão de Ezequiel que nós lemos aqui também, as águas não estão mais nos tornozelos, ou nos joelhos, ou na cintura, mas nós começamos a, por graça do Senhor, entrar em um lugar mais profundo. E existiram coisas que nós não entendemos, que pessoas aqui não entenderam, Pai. Mas libera da sua graça agora, ilumina os olhos do entendimento, traga um novo nível de entendimento, não o nível de alma vivente, mas o nível de entendimento espiritual. Obrigado pelo seu amor, nós andamos no seu amor e o Senhor tem nos ajudado a andar em perdão, andar em amor e viver tudo que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, peço ao Senhor agora quebre os grilhões, quebre agora o impedimento, quebre a cadeia, o cadeado, expulsa toda a treva agora, libera a sua bênção agora, sua presença agora, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa mente, em nome de Jesus. Tem gente aqui que a partir de hoje vai começar a pensar diferente, vai pensar diferente. Por quê? Porque tem uma graça iluminando os olhos do seu entendimento, tem um poder de Deus aí, tem uma iluminação. Deus está iluminando o caminho de alguém. Tem uma luz muito poderosa aqui agora, iluminando o seu caminho, iluminando as decisões que você precisa tomar. A mente aí que estava embaraçada vai falar: Deus, eu confio. Mesmo que eu não entendo, eu confio no seu propósito, eu confio no seu agir, eu confio no Senhor. Mesmo sem entender, eu confio. Não é verdade? Tem vezes que a gente não entende e a gente sempre quer dar aquele significado. Mas Deus está dizendo: eu sou seu amparo, eu estou no controle da sua história. Até aquilo que foi uma coisa ruim, eu vou usar para fazer uma coisa extraordinária. Porque até aquilo que foi uma coisa ruim, eu estava usando para quê? Para te fazer ser mais parecido comigo. Até aquilo que foi ruim, eu estava te aperfeiçoando através do sofrimento. Olha o que diz aqui o versículo 29 de Romanos 8 diz que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. E mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, tomou forma humana e veio para servir. Nós estamos aqui para servir. Servir a Deus, servindo pessoas. Servir a Deus, servindo pessoas. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E Ele vai revelar pontualmente. Deus vai fazer coisa tão grande. Deus acabou de me dar uma visão. Pela 4ª vez veio até mim a palavra do Senhor dizendo: é o extraordinário. A palavra abundante, lá em João 10:10, tem a raiz extraordinário. Deus tem algo tão grande reservado aqui para alguém, que vai alcançar muita gente. Milhões e milhões e milhões serão alcançados através da vida de alguém que está passando por aqui. Você está ouvindo? E o nome de Jesus sendo glorificado. Eu via uma casa, tem um corredor com eu não sei se chama aparador, uma mesa pequena, corredor, mesa pequena, uma planta em cima, e tem gente que quando está passando nesse corredor está sentindo uns arrepios aí. Né? Mas quando Deus fala é para livrar, só para você saber que Deus fala. A parede parece que tem um detalhe verde claro, e Deus está falando aí, a partir de hoje
tem uma libertação na sua casa. A partir de hoje a presença de Deus reina aí nesse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus sobre a sua casa. E não dá mais lado para coisa ruim não. A partir de hoje Deus está te protegendo. Você pode dizer amém? Deus está protegendo a sua casa. Você vai passar aí agora, esses arrepios você não vai sentir mais não. Já tinha uma coisa ruim aí que foi mandada embora agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Deus está enviando um anjo dentro da sua casa. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E o nome de Jesus sendo exaltado. Para você participar da nossa missão, eu tenho um convite aqui muito especial, viu? Convite especial para você. Entra no nosso site agora, prdanieljunior.com.br, prdanieljunior.com.br. Se você não vai ter nenhuma dificuldade não pelo site, tá? prdanieljunior.com.br. Mas se tiver, né? Se for necessário, você pode também chamar a gente pelo WhatsApp 995883146 para pegar o nosso livro. Olha que lindo que Deus faz. 19995883146. 19995883146. Está aqui na descrição também para você pegar nosso livro. Está sendo enviado com frete grátis para todo o Brasil. O valor é muito grande, mas o preço é bem pequeno. R$ 27,00 com frete grátis. É só R$ 27,00 mais nada. Você vai estar nos ajudando, participando aqui da nossa missão com o nosso primeiro livro, tá bom? E você vai participar de uma maneira especial, tá bom? Então é um convite aí para você. Se Deus tem falado com você, as formas de ofertar também estão aqui na descrição. Faz dia que eu não falo isso, né? Mas vai ser bem-vinda aí sua oferta em nome de Jesus sendo glorificado e exaltado. Deixe os seus comentários aqui, glorifica o nome de Jesus nos comentários e fica tu em paz. Coisa aí que você não entende é que você perdeu o controle e Deus tomou o controle da sua mão e está falando, ó, agora é eu que vou controlar e vai ser uma coisa extraordinária. Vai ser uma coisa grande e não é uma coisa pequena o que Deus vai fazer. Não estou podendo falar muito alto aqui agora, né? Deus vai fazer uma coisa especial. Você pode dizer amém? Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59 na oração da madrugada. Deus tem feito coisa grande em cada encontro aqui. Não é coisa pequena não, é coisa grande que Deus tem feito. Tem gente aqui sendo curada, sendo liberta, sendo salva, amando Jesus, promessa, o que estava morta, ressuscitando. Tem gente que falou assim, ó, minha promessa, não é que eu não estava esquecendo a promessa tinha morrido. Nem lembrava, mas morreu. Aí Deus entrou em cena e fez um milagre. Tem gente crendo e Deus vai fazer coisa extraordinária. Coisa grande e não é coisa pequena não. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Compartilha nos grupos. Hoje eu vou pedir uma coisa aqui para vocês. Você pode participar aqui também da nossa missão? Compartilhe em algum grupo, compartilhe no status do WhatsApp, compartilhe com alguém que Deus colocar no seu coração, né? Deus vai falar com você e alguém que você deve compartilhar e vai ser coisa especial. Até o nosso próximo encontro, até lá. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. A gente está analisando aqui, provavelmente a partir de segunda-feira vai ser 23h59, vai manter a oração da madrugada e provavelmente a gente vai ter uma mudança nos horários durante da oração do dia e da noite, tá? E o nome de Jesus sendo glorificado. Até o nosso próximo encontro, até lá.